Muito bom que a gente vai ter agora a respeito do home office. Essa modalidade de trabalho que parece que veio para ficar, né, gente? A pandemia trouxe, muitas empresas estão mantendo por ser vantajoso não só para a empresa, mas para o trabalhador também. A gente vai falar sobre direitos e deveres também no programa de hoje. Estou recebendo o doutor Felipe Faustino, que é advogado. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, querido? E também a Adriana Cubas, que é consultora de carreira. Obrigada pela presença também. Deixa eu passar aqui para a gente bater esse papo que é super importante, porque eu posso dizer de um exemplo em casa, desde a pandemia, meu marido não voltou para o presencial, porque o trabalho dele pode ser feito 100% remoto. E foi uma escolha que ele fez justamente por morar muito longe. E eu percebo que, no caso dele, que não está fazendo questão de estar ali, justamente por não precisar estar ali, ele colocou na balança e sentiu. O que é mais importante? Eu ficar 1h30 no trânsito ou produzir essa 1h30? E ele entendeu que nesse momento da vida dele, ele tendo a liberdade de poder escolher, ficar em casa está produzindo melhor. E isso tem sido uma escolha. Eu não sei se vocês têm números para dizer o quanto a pandemia aumentou o número de pessoas em casa trabalhando, que fizeram essa escolha. Eu até queria só fazer eu vi uma matéria outro dia dizendo que diminuiu agora o home office, né? Agora baixou de novo, né? Claro. Claro. Um aumento muito grande. Foi de uma vez, né? De uma vez, porque foi uma necessidade. Mas foi uma obrigação. E agora uma queda por uma série de fatores que a gente vai falar aqui. Mas eu imagino que se adequaram, eu imagino que mesmo assim, o antes da pandemia era uma coisa, agora é esse pós, mesmo com essa adequação, a gente está em números muito maiores. Se eu não me engano, é mais ou menos 32%, 32% das empresas, eles estão pedindo para os trabalhadores voltarem presencial. O que está sendo uma coisa muito polêmica, porque assim, ao mesmo tempo que as empresas a pandemia acabou, vão voltar todo mundo para o escritório, os colaboradores falaram, mas eu estou conseguindo produzir de casa. Esse tempo que eu perdia no trânsito, eu estou trabalhando, estou produzindo. Então, muitos colaboradores estão pedindo demissão desses empregos que estão irredutíveis no presencial, estão buscando oportunidades ou de home office ou híbrido, que é o meio a meio, que é o melhor dos dois mundos. Um pouco no escritório, um pouco no... Porque, na verdade, a gente também tem que entender que existe uma necessidade de convivência, que é importante. Exato. Também não dá pra gente se isolar tanto em casa. É interessante você estar em equipe, conhecer a equipe que está trabalhando na outra ponta, né, doutor? E tem uma questão que é super importante. A socialização é fundamental para o ser humano de forma geral. Mas é importante que você entenda a cultura da empresa. E muitas vezes só o home office não te permite vivenciar aquela cultura, porque é muito fácil você passar direcionamentos verbalmente, mas vivenciar aquela cultura, como você trabalha lá dentro, como se relacionam lá dentro, é fundamental para diversos tipos de negócio hoje. Sim. Então, não tem como você falar assim, ou só o home office ou só o presencial. Eu acho que essa mescla veio para ficar de forma saudável. Agora, vamos entender com relação às leis, né? O que acontece com o home office hoje. É um trabalho totalmente regulamentado. Sim. Em 2018, já havia um projeto de lei trazendo isso. Tivemos a pandemia que acelerou isso muito. Foram feitas medidas provisórias na época. Para adequar, né, a realidade atual. Regulamentaram parte disso, mas ainda não estava dentro da CLT, da legislação trabalhista. E como foi uma modalidade que de fato explodiu, houve essa necessidade de regulamentar. Então, hoje ela é 100% regulamentada, a legislação federal faz parte da CLT, existem uma série de variáveis aí para empregado e para empregador que são importantes, mas o mais importante é que as regras do jogo hoje estão estabelecidas. Então, é muito mais tranquilo você coordenar esse trânsito entre home office e presencial. E também pode abarcar tanto formato PJ quanto CLT. Aí tem uma questãozinha, porque o PJ ele não é um funcionário. Como ele não é um funcionário, como ele não é um empregado, ele não está regido pela CLT. Sim. Ele está regido por um contrato civil entre duas pessoas jurídicas. Então, para ele não se encaixa. Só para os funcionários efetivamente só no caso da registrados. CLT. Isso. Tá. Agora, como é que foi essa adequação? Eu imagino que na medida provisória também a gente precisa entender o que esse trabalhador precisa ter de estrutura em casa para conseguir servir e entregar o mesmo trabalho que ele entregaria se estivesse no escritório. Ele não pode ter custos. É isso? Com relação à infraestrutura? O ideal seria isso, né? O ideal seria isso, que ele não tivesse custos.
seja na modalidade presencial ou home office, a obrigação de prover as condições de trabalho é do empregador. Então, se eu não tenho, por exemplo, uma mesa de escritório ou uma cadeira ergonômica na minha casa, é obrigação do empregador prover isso. Tá. Então, ele tem que prover, por exemplo, computador, mouse, cadeira ergonômica, mesa. Internet. Internet. Aí, a internet, e aí tem um pontinho que é a grande discussão. Luz. Energia, é verdade. Energia. Como saber a muito porcentagem gasta, né? difícil mensurar essa questão da energia hoje. Então, a justiça tem entendido que toda essa questão, toda essa parte, o empregador precisa fornecer. Mas a questão da luz ela ainda é controversa. Porque você não consegue mensurar. Tá. Isso. E a internet é a mesma coisa, imagino, Exato. porque tem a internet da casa que vai ser usada para o trabalho, né? Quantos % dessa conta tem que ser paga pela empresa, né? Exato. Porque todo mundo que mora na Exato. casa também está usufruindo desse mesmo serviço. Exato, exato. E o que poucas pessoas também levam em consideração do home office é exatamente o fato de você estar em casa, ter as suas responsabilidades profissionais e as suas responsabilidades pessoais. Então, vamos supor... Aí entra a questão do protocolo, né? Exato. Exatamente. Mas Mas a camisa com a bermuda, não né? pode ficar de cueca calça do escrevendo. pijama. Já Aquele vimos cenas chinelo. engraçadíssimas disso, A gente vai mostrar inclusive. algumas, inclusive, hoje. Temos algumas Mas separadas. nessa questão, inclusive, de ler, a gente estava conversando nos bastidores e o Felipe trouxe uma coisa muito importante. Por exemplo, eu estou no meu horário de almoço, aí eu vou cozinhar, me queimam, tenho algum acidente. E aí? É acidente de trabalho ou não? Não Boa é mesmo? pergunta, Porque assim, sim. teoricamente, eu estou no meu horário de trabalho. É. E aí? E o empregador, ele é responsável, desde que você sai de casa, para quem trabalha presencialmente, até o momento que você chega. Então, isso aos olhos da lei vai ser responsabilidade do empregador, se isso acontecer em casa? Tem uma escada na casa dela, ela desceu, torceu o pé, é responsabilidade do empregador nesse caso também? É porque ela está à disposição do empregador. Dentro daquele horário de trabalho. que ter. Agora, estando em eu casa. imagino que no Brasil isso tudo é muito mais complicado, porque é o país do jeitinho, como a gente fala, né? Verdade. Então, fala assim, não, precisa de uma cadeira. Ah, mas eu tenho uma cadeira aqui, né? Então, Põe uma almofadinha. No sofá, pega uma almofada para... Senta na cama mesmo e põe o computador aqui. não é por aí? Mas a obrigação de além de fornecer, o empregador tem a obrigação de fiscalizar. E tem a questão da insalubridade, se o cara tá todo errado lá, né? Imagina o trabalhando cara tá todo... sentado numa Exatamente. cadeira de mesa, de sala de jantar, trabalhando. Sim. Ela não é ergonômica, ela não é confortável. E não é O todo que mundo aquilo? que tem condições de comprar, essas cadeiras são caras. E aí a obrigação caras. é É do do empregador. empregador. Ele tem que fornecer todas as condições. E a questão da roupa, eu falei aqui, né? O cara tá lá de cueca, escrevendo, fazendo os trabalhos dele. Mas de Não repente. levantando para ir no banheiro com a câmera aberta, tá tudo certo. Exatamente. Eu acho que é uma questão muito importante, porque não é porque você está em casa que você pode trabalhar de pijama, né, de qualquer jeito, você está no horário de trabalho. Então, um pouco de etiqueta, principalmente continuando a respeitar o dress code, né, que é o código de vestimenta da empresa. Então, é importante, sim, gente, minimamente se arrumar para trabalhar, né? Lembrando que de vez em quando você vai ter que levantar, né? Põe uma calça, não precisa ser uma calça super social, mas pelo menos um traje que vai dar a impressão de profissionalismo, Sim, né? claro. De que você está lá trabalhando, você não está lá à toa. Então, tudo isso é muito importante, gente. Etiqueta profissional. E tecnicamente, você, em alguns momentos de reuniões e outras coisas, aquele funcionário, ele é a cara da empresa. Sim. Ele é o representante daquela empresa. Então, qual é a imagem que ele está passando para o cliente dele? Então, ele tem também essa responsabilidade, além da etiqueta que é básica para isso, profissional com o empregador dele. Sim, sim. Porque ele é a empresa. Tá certo. Olha, eu vou dar um recadinho e já volto. Inclusive, depois eu queria dicas de como as pessoas que fazem home office não conseguiram se adequar ainda com relação ao horário, não conseguiram fazer uma regra, ter uma rotina, Isso né? é Que é muito super importante. Eu queria essas dicas daqui a pouquinho. Vocês contam pra gente? Dou um recado e já volto. E daqui a pouco tem uns vídeos muito engraçados. Eu sei que você já deve ter assistido alguns deles, porque eles rodaram o mundo. Então a gente vai vendo os vídeos, porque nosso programa tá quase no fim. Eu queria que você desse essas dicas que eu deixei no ar aqui, né? Sobre como se portar no home office para ele funcionar de fato, né? Para quem realmente quer adotar esse modelo. Enquanto a gente vai vendo aquelas situações ali, ó. Conta pra gente, Adriana. Então, Ai, meu Deus, eu não sei se a gente vai conseguir. gente, olha... Porque eu não dou conta.
Lembra o Fábio Porchat, uma vez que a ex-mulher dele passou nua atrás dele, gente? Ele fazendo uma live com bolos. Gente, eu amei isso. A pessoa o que o cara tá fazendo? de cueca, meu Deus. Ah lá, todo mundo rachando de rir. Não dá, gente. Fala sério. E a pessoa nem percebendo nada. Não, e tem umas situações que não dá nem pra gente contar aqui, mas que também acontecem. Proibidas pra esse horário. Nossa, Conta pra gente, então, as dicas, Adriana, por favor. Então, eu acho que essa questão do ambiente, eu acho que se você mora com mais pessoas, é importante a gente ter os combinados. Então, qual que vai ser o espaço do meu trabalho? E, de preferência, escolha um espaço que esteja mais próximo à parede, que não passa tantas pessoas ao fundo. E determinar mesmo, gente, de tal horário a tal horário eu vou estar trabalhando. Só se for uma demanda muito urgente, vocês me interrompam. Para que a família, as pessoas que moram com você, entendam que aquilo é um trabalho, né? Que tem protocolos a ser seguidos, junto com a empresa. Então, é importante determinar o seu espaço de trabalho na sua casa. Quem já tem um escritório em casa, é melhor. Melhor né? ainda. Claro. De repente, se você tem um escritório em casa, põe uma plaquinha a hora que você está trabalhando, né? Para estipular que você não pode ser interrompido. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Vamos deixar o assunto para a gente também complementar, porque eu acho que tem muitas outras questões envolvendo o home office que dá para a gente trazer mais uma vez para bater esse papo aqui, tá bom? Então, doutor Felipe Faustino, que é advogado, obrigada. Eu que agradeço o convite. Para seguir nas redes sociais, @Faustino e Eteles advogado. @Faustino Eteles ADV. É isso, tá? E a Adriana Cubas, que é consultora de carreira, @Adriana Cubas Oficial. Isso obrigada, mesmo. gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado. Até amanhã também, né, Leãozinho? Mês de dignidade já. Amanhã estaremos juntos para sextar. Daqui a pouquinho, Carolzinha.